Muito bem, pessoal, vamos lá. Não é aqui, não. Hoje, nós falaremos dos dois últimos tópicos de progressão geométrica. E aí eu vou resolver um bocado de exercício com vocês. E aí, a partir de então, vamos começar a fazer as atividades. Vou passar algumas questões da lista para vocês ir resolvendo, tá? E eu vou colocar isso lá no Google Classroom, que eu não coloquei nada até agora, sobre as aulas, né? Eu coloquei os primeiros vídeos que eu tinha postado para vocês. Mas a partir do término aqui da explicação do conteúdo, eu vou passar a resolver questões com vocês, né? Algumas questões eu separei para resolver junto com vocês, para servir de apoio. E aí eu vou passar para vocês questões da lista que vocês vão resolver, lembrando que tem que responder a lista toda, né? E aí passaremos a vocês a produzirem material de estudo, tá bom? Então vamos lá. Na última aula nós falamos sobre o termo geral da PG. Então a gente escreveu, mostrei para vocês qual é a formulinha, né? A formulinha aqui, fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral de uma PG é AN é igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Estão lembrados, né? Então, isso eu expliquei como chegar nessa formulinha, fizemos um exemplo, né? Um exercíciozinho. E aí, agora a gente vai usar essa formulinha, geralmente, na maioria das questões que virão adiante. Bom, e o que seria a soma dos n primeiros termos de uma PG? Bom, em geral, nós temos trabalhado com PGs que elas são infinitas. Tá aqui a reticências que indica que nós temos infinitos termos de uma PG, né? Tem o A1, A2, né? A N e segue a nossa PG. Então, de modo geral, se disser assim, pega uma PG infinita e some os seus termos. Você nunca vai acabar de fazer essa conta, porque são infinitos termos. Então, não faz sentido você querer somar todos os termos de uma PG infinita, como é o caso aqui do nosso exemplo, tá? Mas faz sentido sim se você disser assim, dessa PG infinita, eu quero somar os 50 primeiros termos. Aí faz sentido, porque agora você vai pegar apenas 50 termos dessa PG e vai fazer a soma deles. Aí sim faz sentido. Então, por isso que o título é Soma dos N primeiros termos de uma PG. Porque não faz sentido somar todos os termos de uma PG, que é infinito, tá bom? Aí, o que é somar os termos? Somar é pegar cada um e adicionar. Então, eu vou chamar de SN a soma desses N termos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser somar os 50 primeiros termos, eu vou ter S50, ou seja, a soma dos 50 primeiros termos. E como eu faço isso? Eu pego o primeiro, somo com o segundo, com o terceiro, tarará, até o termo de posição 50. Nesse nosso exemplo aqui, seria o A50. Então, normalmente eu vou pegar e você vai somar os termos dessa PG. Bom, 50 termos ainda é um número grande de parcelas, né? Imagine se eu queira calcular a soma dos 500 primeiros termos. É um trabalho enorme. Mas, por sorte, existe uma formulinha que a gente pode usar e ela é muito menor. A fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG está aqui. Então, SN vai ser o A1, que é o primeiro termo, vezes, entre parênteses, Q elevado a N menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Lembrando, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N é o número de termos. Então, no nosso exemplo aqui, se eu quero somar os 50 primeiros termos de uma PG, o que eu farei? Eu vou ter que o N, esse 50 aqui, é o nosso N. O N é 50. Então, onde tiver N,
que é aqui apenas, eu vou botar esse númerozinho que está aqui, 50. Então, a nossa soma dos 50 primeiros termos de uma PG vai ser A1, que multiplica, entre parênteses, Q elevado a 50 menos 1, dividido por Q menos 1. Pronto. Somente isso. Se eu quiser somar os 25 primeiros termos, então eu vou ter S25, e no lugar do N, eu vou colocar 25. Então, ficaria A1 vezes Q elevado a 25 menos 1, isso dentro do parênteses, dividido por Q menos 1. Somente isso. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Todo mundo Professor, o senhor pode explicar de novo? Explicar de novo? Sim. Posso. Muito obrigada. Muito bem. Então, nós queremos calcular a soma dos N primeiros termos de uma PG. Tá? Então, geralmente a PG ela é infinita. Ela é infinita. Então, não tem sentido você tentar somar todos os termos de uma PG infinita. Porque, como ela é infinita, os termos não têm um fim. Então, você vai ficar infinitamente fazendo uma soma. Não faz sentido isso, né? Porém, se você disser a quantos termos você quer somar, aí faz mais sentido. Por exemplo, aqui eu coloquei que eu quero somar os 50 primeiros termos. Aí eu pego os 50 primeiros termos da PG, um por um, e faço a soma 1 a 1. Eu posso fazer isso também. Posso somar um por um, tá? Ou tem um caminho um pouco mais rápido, que é usar essa formulinha que a gente está vendo aqui, ó. A fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG. Você pode, por exemplo, se eu tiver, eu quero somar os 10 primeiros termos. 10 termos é uma quantidade até pequena. Se você quiser, pode somar 1 a 1, como está aqui. Se você quiser também, você pode usar a formulinha, tá? Mas essa conta somando 1 a 1 aqui, né, já que é a soma dos termos, ela vai perder um pouco o sentido se a gente quiser somar uma quantidade grande de termos. Por exemplo, se eu quiser somar os 1.200 primeiros termos da PG. Então, a gente somar 1.200 parcelas dá muito trabalho. É cansativo, você pode errar, né? Então, aqui, para essa situação, é melhor a gente usar a fórmula. Tá bom? Então, qual seria a soma dos 1.200 primeiros termos de uma PG? Jogando na fórmula, esse nosso 1.200 é o nosso N. É esse Nzinho aqui, ó. Então, onde tem N, que é aqui, bota 1.200 e faz a nossa conta. Então, ficaria com o primeiro termo A1, que multiplica Q elevado a 1.200, menos 1, dividido por Q menos 1. Então, essa é a formulinha que nós vamos usar para calcular a soma dos N primeiros termos de qualquer PG. Bom, eu vou fazer uns exemplos aqui para a gente ir treinando, tá certo? Mas, a priori, é só usar essa formulazinha aqui. Eu coloquei nos vídeos que eu já preparei para vocês como se chega nessa fórmula. Então, para quem quiser entender como é que a gente obtém essa fórmula aqui, que a gente, assim como eu mostrei para vocês, que existe um padrão que a gente consegue observar para obter essas formulinhas, também existe um padrão para calcular essa fórmula aqui. Né? Não vai ser o foco dessa aula, mas eu coloquei como esse vídeo está para vocês consultarem. Então, quem se interessar, está lá explicadinho, passo a passo, de como obter essa fórmula. Mas ela não é o foco da aula aqui, tá certo? O foco é a gente vai usar a fórmula para resolver os probleminhas. Tudo bem? Alguma perguntinha? Não. Não, tá tudo bem? Tem pergunta no chat aí? Não, de boa. Tem não? Bom, posso passar, limpar essa tela? Alguém vai tirar print? Não?
Então, Eu faço. vamos... Oi? Alguém falou? Não, já posso passar, já tirei print. Pronto, tá joia então. Então, a próxima coisa que nós faremos é um exercício resolvido. Bom, perguntinha. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG, certo? Então, aqui, já que vamos resolver uma questão, eu quero colocar aqui para vocês a seguinte coisa. Na resolução de qualquer questão, né, seja de PG, de PA, qualquer uma, tá? Existe três, eu estou resumindo aqui, três perguntinhas básicas que te ajudam a orientar como é que você vai, né? Porque geralmente a gente escuta, eu li a questão e não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sabia, agora vocês vão saber, porque a gente tem um roteirozinho que serve para qualquer questão, tá certo? Então, vejam só. Primeira coisa básica, antes dessas três perguntas, é fazer uma leitura boa do enunciado da questão, tá bom? Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG e ele dá a PG aqui para a gente, ok? Feita a leitura, você entendeu que a questão, né, você leu tudinho, vamos lá à primeira questão. O que a questão quer saber? Né? Primeira coisa que tem que identificar. Se você não identificar o que a questão quer saber, você vai fazer conta à toa. Você vai fazer uma conta qualquer, o resultado vai ser errado, você vai entrar, não sei, não consigo fazer. Porque, primeiro, você não sabe o que a questão quer. Então, é a primeira coisa. Então, nesse caso aqui, o que a questão quer saber? Alguém pode me dizer? A soma dos 8 primeiros termos da PG. Isso, ela quer saber quanto vale a soma dos 8 primeiros termos da PG. Então, traduzindo isso na matemática, a soma dos 8 termos é o S8. Ela quer saber qual é o valor do S8. Então, quando você terminar as contas, é isso que ele quer saber. Ele não quer saber aqui o A8. Tem nada a ver. O A8 é o termo de posição 8. Aqui ele quer saber a soma dos 8 primeiros termos da PG, ok? Então, a primeira perguntinha identificada com sucesso. Vamos à segunda. O que eu preciso para calcular o que a questão quer? Não, primeira coisa mais básica é, se ele quer a soma dos 8 primeiros termos, nós acabamos de ver o quê? A fórmula para o cálculo da soma dos n primeiros termos da PG. Então, a primeira coisa que eu preciso para calcular é da fórmula. Então, como é a fórmula? Sn, ela é igual, que nem a fórmula que a gente acabou de ver, A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1, certo? Então, tá aqui, eu vou precisar dessa fórmula aqui. Bom, se eu tenho essa fórmula aqui e eu quero calcular o S8, quais são as duas outras coisas que eu preciso saber aqui? Para calcular o A1, quem mais? Razão. A razão, né? O A1 e a razão. Perfeito. Então, eu vou usar a fórmula, vou precisar do A1 e vou precisar da razão. Então, é isso aqui que eu vou precisar para calcular a questão. 3. Quais são as informações dadas pela questão? A questão nos dá informações, tá bom? Quais são? Alguém A1. A1, não. Ele dá a PG. Ele dá a PG, perfeito. Ele dá a PG, que é o primeiro termo 320, o segundo 160, o 880, né? E pronto. Ele dá a PG. E deu outra coisa. O valor do A1. Não. Razão. Não. Número de termos. Ele deu Opa, alguém falou. O número de termos. O número de termos, que é quanto? 8. Ou seja, ela quer a soma dos 8 primeiros termos. Ou seja, ela diz que o N, que a gente vai usar, ele é igual a 8. Perfeito.
Ok? Então, já identificamos o que a questão quer, identificamos o que vamos precisar para calcular o que ela quer e identificamos quais são as informações dadas. Tá certo? Então, muito bem. Vamos finalmente para a nossa conta. Agora sim, faz sentido e a gente sabe o que fazer a partir de agora. Então, já que eu vou usar a fórmula do termo, da soma dos n primeiros termos da PG, né, eu vou escrever essa fórmula já adaptando ela para o S8. Eu quero saber o S8, não quero saber nos n termos, eu quero o S8. Então, como é que eu fico escrito a soma dos 8 primeiros termos, substituindo na fórmula o valor de n igual a 8? Então, a fórmula é S8, 320. S8 vai ser igual a 1 320, vezes, calma, não vamos substituir entre os números, calma, entre parênteses, Q elevado a quanto? 8. 8, perfeito, menos 1, dividido por Q menos 1. Certo? Quando você faz isso aqui, fica claro o que é que você precisa substituir logo a seguir. Então, quais são as duas coisas que eu vou precisar substituir aqui para calcular o S8? O A1 e o O A8 e e quem a mais? razão. A razão. São esses caras que eu vou substituir. Mas aqui não foi dito em nenhum momento quem é o A1 e quem é a razão. Onde é que eu vou extrair essa informação? PG. Da PG. Nesse caso, quem é o A1? 320. Isso. O A1 está aqui, ó. É o primeiro termo, ele é igual a 320. O A1, ele vale 320. Ok. Preciso agora calcular a razão. Ok? 0,5. Como a gente calcula a razão? Pegando o segundo termo, Dividido dividido pelo anterior. Isso. Então, eu pego o segundo termo, que no caso aqui é 160, e eu vou dividir pelo primeiro termo, que é o A1. Tá certo? Então, aqui, conforme vocês disseram, eu pego 160 e vou dividir por 320. Tá bom? Então, lembrando, tem muita gente que acaba se confundindo e pensando que é para colocar aqui em cima o maior e aqui embaixo o menor. Não é, viu, gente? Se você fizer isso, está errado. Você vai pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. É o da frente dividido pelo anterior. Não vão errar isso aí, tá bom? Mas essa conta também eu posso fazer de outra forma. Eu posso aqui, ao invés de pegar o segundo e o primeiro, eu posso pegar o terceiro e o segundo. Como ele já garantiu que é uma PG, essa conta vai ser o mesmo jeito. Então, eu posso pegar o A3, que é 80, e dividir por 160. Também vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, nessas contas aqui na qual já está garantido se é uma PG, faça a escolha da conta que para você for a mais fácil. Porque qualquer um que você pegar, você vai conseguir obter Professor, Oi. o Wilson está perguntando se pode simplificar ao invés de dividir logo. Eu vou chegar agora aí, tá bom? Vai ser a próxima coisa que eu vou fazer. Então, você já montou, a gente só montou a conta. Lembrando, não divida para usar o decimal. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando essa conta aqui ela vai dar o decimal exato, que é 0,5. Mas, por exemplo, se você desse um decimal, por exemplo, esse aqui, um decimal infinito, o que vai acontecer? Geralmente você vai usar só esse aqui, ó, e vai esquecer o restante das casas decimais. A sua conta vai ter um erro no final. Então, quando a gente usa a fração, aí não tem problema, a fração vai dar o resultado exatozinho. Então, a gente sempre vai preferir usar a fração, tá bom? Então, vamos simplificar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar os zeros. Cortar os zeros é equivalente a dividir por 10. Cortei o zero. Então, o que sobrou para mim? Aqui estou fazendo devagarzinho, que é para a gente ir pegando a manha. Bom, se cortando o zero, ficou 8 sobre 16. O 8 e o 16
eu posso dividir por que número? Por 8. Por 8, né? Posso dividir por 8. E nesse caso, 8 dividido por 8 dá 1. 16 dividido por 8 dá 2. Essa fração que a gente obteve aqui, ela é uma fração irredutível, ou seja, não há mais como simplificá-la. Então, já cheguei no que eu queria, já obtenho que a razão é 1 sobre 2. Então, eu tenho a razão, eu tenho o primeiro termo, que é o que eu preciso aqui para poder calcular finalmente o meu S8. Tá bom? Então, vamos finalmente à conta do S8. S8 vai ser... Agora sim, faz sentido você substituir os valores. Primeira coisa aqui é o A1, nesse caso, 320 vezes a razão 1 sobre 2. Eu vou colocar aqui ela entre parênteses. Elevado a quanto? Qual é o expoente? 8. 8. Menos 1 dividido por o que vale 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 menos 1. Então, está feita a substituição. Então, aqui, nós temos operações com frações e operações de potência. Então, eu tenho aqui uma subtração de frações e eu tenho aqui um cálculo de potência, tá certo? Então, eu já separei para vocês, e no vídeo que eu fiz de uma outra questão, eu coloquei o seguinte, sempre eu digo, pessoal, pesquise, onde é que está? Aqui. Pesquise. Se você não lembra como faz as operações com frações, pesquise sobre. O pequeno. Então, olha só. Aqui eu fui na internet, botei lá, operações com frações. Aí aparece aqui, ó, uns resumos bem explicadinho. Então, aqui tem uma adição e subtração quando os denominadores são iguais. Se são iguais, facilita tudo. Né? O que ele diz? Conserva-se o denominador e soma-se ou subtrai-se, dependendo da operação, os numeradores, que são os de cima. Então, está aqui. No nosso caso, nós temos uma fração, uma operação com fração, que é uma subtração, com denominadores diferentes. Aí, o que é que faz? Aí, o pessoal nunca se lembra, né? Então, o que é que eu digo? Gente, pesquise lá na internet, já tem prontinho. Tá aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. Tá? Então, o que que faz aqui? Primeiro, utiliza-se o MMC. De quem? Dos denominadores, 3 e 5. No caso aqui, o MMC 3 e 5, ele é 15. Aí, o que que faz? 15 divide pelo 3, dá 5. Multiplica pelo 2, 5 vezes 2, 10. Está aqui o 10. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. Está aqui. Temos o mesmo denominador, soma tudo, está pronto. Tá bom? Tem aqui a multiplicação, multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Tem aqui a divisão, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá aqui a primeira fração é 1 sobre 2, a segunda é 5 sobre 3, aí repete a primeira 1 sobre 2 e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 vem para cima, o 5 vem para baixo. Tá aqui. Então, vira a multiplicação, aí já vem para essa explicação aqui, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. E ainda tem mais duas coisas, que é a potenciação, né? 3 sobre 5 ao quadrado é uma coisa que 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, faz a conta de cada um, e a radiciação. Então, toda vez que você se deparar com uma operação com fração, em vez de você ficar reclamando, eu não sei fazer, vá lá na internet, pesquise, né? Eu achei isso aqui, achei interessante para você que já tem todos. E dá uma olhada aqui, ó. Toda vez que você fizer esse caminho, essas operações vão ficando na sua cabecinha e não sai mais, tá bom? Não vai parar de aparecer frações nas contas. Isso está fora de questão. Então, vamos aprender a operá-las com tranquilidade, tá bom? Então, aqui eu vou fazer essa aqui, tá bom? Com detalhes, mas nos próximos exercícios eu já vou fazer direto, tá bom, gente? Para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Vamos à nossa conta.
Então, aqui nós temos que calcular essa potência, 1 sobre 2 elevado a 8, e calcular essa subtração aqui, ó. Então, vamos lá. O nosso S8 vai ser 320, ainda não vou trabalhar com ele, vezes 1 sobre 2 elevado a 8, eu tenho 1 elevado a 8, que é 1, e 2 elevado a 8, quanto é 2 elevado a 8? 2 elevado a 8, 2 vezes 2, 8 vezes, né? Deixa eu ver, 2 elevado a 5 é 32. 256. Oi? 256. 256, obrigado aí. Então, 256 menos 1. Deixa eu apagar isso aqui. Ao contrário do que muita gente pensa, gente, nem sempre a gente faz todas as contas de cabeça, viu? Aliás, eu prefiro não fazer para não errar. Vamos agora calcular 1 sobre 2 menos 1. Então, vou fazer devagarzinho. Lembrando que embaixo desse 1 aqui tem um denominador 1, ok? Então, vai ficar o MMC entre 2 e 1 é quanto? Pessoas, MMC entre 2 e 1. Alguém lembra? É 2, professor. É 2. Muito bom, 2. Então, aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1 dá 2. Ok? Então, vamos lá. Aqui debaixo já fiz, aqui nesse outro aqui eu também já tenho a mesma situação. Então, já vou adiantar que eu vou fazer o mesmo procedimento. O MMC entre 256 e 1 é 256. Então, já vou colocando aqui do mesmo jeito que fiz embaixo. Então, 320 vezes... Opa! O meu denominador é 256. 256 dividido por 256 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 256 dividido por 1 dá 256. Vezes 1, 256. Legal. E embaixo aqui eu tenho 1 menos 2 dá menos 1. Então, ficou menos 1 sobre 2. Ok? Continuando, S8 vai ser... Agora eu vou resolver essa fração aqui, ó. Vamos lá. Então, eu tenho 320 que multiplica 1 menos 256 dá menos 255. Dividido por 256. Então, boto aqui, já que ele está negativo, boto dentro do parênteses. Então, veja só, tem uma conveniência aqui, ó, vejam. Aqui em cima tem o sinal de menos, está multiplicando. Eu tenho o sinal de menos aqui e o sinal de menos aqui. Então, posso já fazer aqui, menos com menos dá mais. Então, eu posso cortar esse menos daí, tá bom? Por conta da multiplicação. Então, vamos aqui escrever o que sobra. 320 vezes 255 sobre 256 dividido por 1 sobre 2. Ok? Então, veja. Nós temos, na parte de cima, uma multiplicação de frações. Então, lembrando aqui que embaixo do 320 tem um denominador 1. E como é que a gente faz multiplicação de frações? Tá aqui no nosso exemplo. Multiplicação de frações, a gente multiplica o numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Vamos usar, né, a regrinha que ele explicou. Então, aqui vai ficar assim, ó. Na parte de cima, o numerador aqui é 320 e aqui é 255. Então, vai ficar 320. Eu não vou pôr o resultado ainda, que eu vou vezes 255 sobre 1 vezes 256 dá 256. E aqui embaixo
1 sobre 2. Por que eu não multipliquei ainda? Se, geralmente, quando vocês forem fazer contas assim, em casa você tem o artifício de usar a calculadora. Ótimo, use, não tem problema nenhum. Só que, por exemplo, no Enem, não tem calculadora no Enem. Então, a gente busca aqui algumas técnicas para poder fazer essas contas, simplificando os números, para diminuir os valores deles e a conta ficar mais fácil de fazer, tá bom? Que é o que nós vamos usar a partir de agora. Mas antes, veja que aqui no numerador, eu tenho uma fração. Isso aqui é uma fração, tá bom? Então, eu tenho uma fração dividida por outra. Ou seja, eu tenho uma divisão de frações. O que diz a regrinha aqui? Na divisão de frações, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é a que fica embaixo, que ela fica aqui, ó. Então, inverter é só trocar a posição dos números. Então, é isso que faremos lá. A nossa segunda fração é 1 sobre 2. Então, vamos lá, repetir a primeira. Bom que eu estou subindo a ladeira aqui, não sei por quê. Opa, essa cor não. Então, vamos repetir a primeira fração. A primeira fração é a de cima. 320 vezes 255 dividido por 256 vezes o inverso da segunda. O inverso é só trocar a posição dos números. 2 vem para cima e 1 vem para baixo. Então, chegamos nessa situação aqui, ó. Voltamos a ter uma multiplicação de frações. Vou botar aqui desse canto aqui. Então, o que diz lá a nossa regrinha? Multiplicação de frações. Aí esqueci. Aí volta lá, olha a regrinha. Está aqui a multiplicação. É só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, a gente sempre revisando as regrinhas, você vai memorizando. 320 por 256 vezes 1 dá ele mesmo. Pronto. Eu queria chegar aqui com vocês. O professor tem que repetir tudo isso, fazer... Não. O que eu estou fazendo é mostrando a vocês uma forma de você fazer esse cálculo sem o uso da calculadora, de maneira que você vai simplificando os valores. A partir daqui, a gente pode simplificar os valores. Né? Então, aqui eu posso simplificar esse 2 com 256. Então, eu posso dividir 2 por 2 e 256 também por 2. Então, isso vai simplificando a minha conta. Então, eu vou fazer com vocês aqui, ela passo a passo. Então, é interessante vocês treinarem isso antes, né? Para poder você ficar craque nisso aqui. Porque, no fim das contas, no Enem não tem calculadora lá. E aí você vai precisar aprender a fazer essa conta. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 2 dá 1. Eu vou botar aqui 1 só para não esquecer. 256 dividido por 2 dá 128. Pronto, já 256 já caiu para 228. E esse 2 aqui sumiu, apareceu 1. Então, já veja que os valores estão reduzindo. Vamos ver agora quem eu posso simplificar aqui. Eu posso simplificar o 320 e o 128. Ambos, né, são números pares. Então, eu posso dividir, por exemplo, por 2. Dividir por 2, dividir por 2. Professor, Oi. poderia fazer a multiplicação direta e depois fazer a simplificação? Pode também. Só que quando você multiplicar, esse número aqui vai ficar ainda maior, concorda? Ele, trabalhando com eles aqui, você vai reduzindo, você vai ver que vai reduzir o máximo possível aqui, ó. 320 dividido por 2 dá 160. Olha como está diminuindo. Vezes 255. 128 por 2 dá 64. Olha como eles estão diminuindo. E essa conta aqui, ela é igual, o resultado dela é igual a essa primeira aqui, ó. Só que os números estão diminuindo. Então, vamos continuar nossa simplificação até o que puder.
Então, 160 e 64, se você observar, 64 é dividido por 8 e 160 também. Eu posso dividir direto por 8 aqui, ó. Ou dividir por 2 3 vezes, né? Fazer essa sequência 3 vezes, também dá a mesma coisa. Então, como aqui a experiência diz que eles são divisíveis por 8, então 160 dividido por 8, pensa assim, 16 dividido por 8 dá 2. Né? Não tem um zero aqui? Aí bota o zero, dá 20. Então, 160 dividido por 8 dá 20. Olha como diminuiu bastante os nossos valores. 64 por 8 dá 8. Então, aqui, ó, veja, de 320, 255, 256, caiu para 20, 255 e 8. Então, vou poder reduzir ainda mais. Posso dividir o 20 e o 8 por 4. Então, 20 dividido por 4 dá 5. E 8 dividido por 4 dá 2. Olha como diminui a conta. Então, fazer essa conta aqui, tá certo? Tem o mesmo resultado que fazer essa conta aqui. Tá bom? Só que, para fazer na mão, é melhor essa aqui. Pelo menos eu acho assim, né? Concordam comigo? Então, aqui Sim. vejo que não tem como simplificar 255 com 2. E eu não posso simplificar 255 com 5, porque eles estão no mesmo eles estão no numerador. Então, eu não posso simplificar. Então, aqui, essa fração aqui não tem como simplificar mais. Aí sim, agora eu vou ter que multiplicar esses dois valores e dividir por 2. Então, 5 vezes 255 dá 1.275. 1.275 dividido por 2. 637,5. Tá bom? Então, essa conta se estendeu aqui, gente. Volto a lembrar, porque eu estou fazendo detalhadamente o passo a passo para você não errar. Então, quanto mais passos você adiciona com segurança, garante que você chega no final no resultado correto. Então, aqui, o que nós queríamos saber? Quem era o S8. A soma dos 8 primeiros termos da nossa PG, dada ali, né? É 1.275 sobre 2, né? Se tiver na forma de fração, os resultados, ou S8 igual a 637,5. Por que aqui no final eu dividi? Porque aqui não tem como você perder casos decimais no meio da conta. Aqui já está fechado. Então, lá nas alternativas da questão, por exemplo, ou vai estar na forma de fração, então você já fez, ou na forma de um decimal. Aí vai ficar muito mais próximo você acertar o decimal que está lá, do que se você pegar e tivesse feito o decimal, por exemplo, nessa fase aqui, ó. Você poderia ocorrer em erros. Ok? Muito bem, pessoal. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida aqui. Diga. Eu fiz essa conta, mas eu fiz de uma forma diferente. Tipo assim, eu peguei a progressão aritmética e vi o valor que ia diminuindo de um para outro. Aí continuei a fazer os termos. Aí fiz até a 8 e depois somei tudinho, deu o mesmo valor. Aí assim, Não, pode fazer? É mais fácil fazer assim, se o número de termos for menor. isso, é mais fácil sim, né? Mas e quando for um número de termos muito grande? Então, tá aí o problema. Tá? Então, Aí o senhor é bonzinho, vai colocar uns números pequenininhos, né? Exato. Então, pense. É melhor você saber usar essa ferramenta que é a formulinha, saber fazer essas continhas, né? Do que você, não vou fazer, não, eu prefiro somar. E se pedir 500 termos, 1.200, coisas assim grandes. Aí você vai ver também, por exemplo, que nessa PG aqui, vai começar a aparecer frações. Então, 80 próximo é 40, 20, 10, 5, 5 sobre 2, 5 sobre 4, vai começar a aparecer frações. Aí você vai ter que aprender a somar
também com frações e denominadores diferentes. Então, dependendo aí, fica muito pior o caminho. Pode fazer? Sim, claro que pode, tá? Mas é melhor você conhecer as duas formas de fazer, né? Porque você tem a opção para escolher. Tudo bem? Pergunta? Tá bom. Posso apagar a tela? Alguém precisa de alguma coisa? Tirar print, alguma coisa? Não? Muito bem. Então, seguiremos adiante. Pessoal, lembrando, essas contas com frações aqui, eu vou fazer, só estou fazendo em detalhes dessa vez. Os próximas vezes eu vou fazendo já vou fazendo direto, tá? Lembrando, tem aqui, isso aqui foi um dos modelos que encontrei na internet. Existem milhares. Então é bom você guardar, você vai lá dar uma olhada. E guarde aquilo que para você é mais fácil de entender. Guarda. Porque quando você precisar, você vai lá e consulta. Tá bom? Então, essa é a maneira de nunca esquecer essas operaçõezinhas, tá bom? E vamos agora, nossa, já são 10h52, vamos a explicar a última parte do assunto. Eu termino o assunto e a gente faz exercício, tá bom? No tópico anterior, nós vimos a fórmula que a gente usa para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG, tá bom? Agora nós temos uma outra situação aqui, que é o seguinte. Eu tenho novamente uma PG, né? Ela é infinita, as reticências aqui estão me indicando isso, né? Porém, nesse caso específico, eu posso fazer a soma dos termos de uma PG infinita, mas não é qualquer uma, é uma bem específica. Vamos ver aqui. Então, olha só, na PG, então ele deu a PG aqui, A1, A2, A3, AN, né? Infinitamente, de razão que, aí vejam, que está entre -1 e 1. Temos o seguinte, se eu tenho uma PG cuja razão é um número que é maior que -1 e menor do que 1, já vou relembrar com vocês o que significa isso. Então, a soma desses infinitos termos, eu escrevo aqui, limite, né, dessa soma, quando n tende a infinito, aqui não se preocupe com isso aqui. Esse aqui é o seguinte, ele quer dizer que estamos somando os infinitos termos da PG. Basta fazer A1 dividido por 1 menos Q. Pronto. Só usar essa fórmula aqui, inclusive é mais simples do que a outra. Dizemos então que a soma dos termos da PG infinita é igual a A1 sobre 1 menos Q. Então, vamos abrir um parênteses para explicar aqui essa expressão aqui. O que significa dizer que a razão é maior que -1 e menor que 1? Ou seja, ela é um número maior que -1, que está entre -1 e 1. Muito bem, vamos aqui ao nosso... vamos aqui desenhar a nossa reta. No meio da nossa reta nós temos o 0. Do lado de cá, do lado esquerdo do 0, eu tenho os números negativos, né? Do lado direito eu tenho os números positivos. Muito bem. Então, dizer que um número está entre -1 e 1 é dizer que ele está nesse pedacinho da reta. Vocês concordam? Então, Sim. Isso aqui significa dizer um intervalo de números. Como é esse intervalo? A gente viu lá no ano passado. Então, aqui, eu tenho -1 e aqui eu tenho 1. E lembrando, para os que foram meus alunos e quem foi o aluno de Fred, todos nós falamos sobre isso. Quando o sinal é menor, sem o igual, eu tenho uma bolinha aberta ou bolinha fechada? Quem lembra? Pessoal? Pode repetir a pergunta? Lembro não, professor. Não lembram? Ah, meu Deus. Não. Eu vou agora. Eu não estudei isso, não.
Estudou, né? Estudou comigo, estudou. Os meus estudaram, acho que com quem estava com o Fred também. Então, aqui, Talvez ó, tenha estudado a mesma coisa, esse mas não desse jeito. quando eu tenho o sinal aqui só menor, sem o igual, significa dizer que esse número aqui, ele não pertence ao conjunto. Então, eu tenho bolinha aberta aqui. Da mesma forma aqui, ó. Tem o sinal aqui, se tivesse um igual, aí esse número pertenceria ao conjunto e eu teria bolinha fechada. Mas como não está aqui, então eu tenho de novo aqui, ó, desses dois lados, bolinha aberta aqui, ó. O que significa dizer que o -1 não está no conjunto e o 1 também não está. E quem é os números que estão nesse meio aí? São todos os números que estão nesse espaço aqui, ó. Então, essa é a representação de intervalos. Uma outra representação é usando colchetes. Então, por exemplo, com uma bolinha aberta, colchete virado aqui, em -1. Uma bolinha aberta ali, colchete invertido também. Então, essa é uma representação de intervalos, essa é uma representação de intervalos, essa também é. Tá? E o que quer dizer isso? Então, aqui já sabemos que eu tenho bolinha aberta aqui, ou seja, a minha razão, ela não pode ser o -1, porque o -1 não faz parte do conjunto. Eu também tenho bolinha aberta aqui, ó. Quer dizer que a minha razão também não pode ser 1, mas ela pode ser qualquer número que está entre esses valores. Então, tem esse intervalo aqui. O que significa isso? Um número maior que 0 e menor que 1, ele é um número positivo, concorda? Ele é positivo. Então, se é maior que 0 e menor que 1, esse aqui é um tipo de decimal que começa com 0. Por exemplo, 0,5, 0,238. Qualquer decimal que comece com 0 é o número que está nesse pedaço aqui, ó. Começa com 0, sendo um número positivo, né? É o número que está nesse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Do mesmo raciocínio, é o número que está desse lado de cá. O número que está desse lado esquerdo do 0, ele é um número negativo. E, portanto, é também qualquer decimal, começa com 0, só que negativo. 238, só que negativo. Ok? Outra coisa. Todo número decimal, sendo exato, né, ou dízima periódica, ele também pode ser escrito na forma de fração. Então, esse aqui, por exemplo, é a fração 1 sobre 2. Esses outros aqui tem uma fração que representa, mas, de um modo geral, qualquer fração na qual o número de cima é menor que o de baixo, qualquer fração desse tipo aqui, ó, -7 sobre 15, qualquer uma dessas aqui, onde o número de cima é menor que o de baixo, vai gerar um decimal que começa com 0 e, portanto, vai estar aqui nesse meio aqui, ó. Tá bom? Vai estar nesse trecho que diz que o número é maior que -1 e menor que 1. Então, simplificando, se vocês virem essa expressão aqui, ela está dizendo para você, isso é a razão é um decimal que começa com 0 ou uma fração onde o número de cima é menor que o de baixo. É uma dessas coisas. Então, qualquer razão, qualquer valor para razão que seja um decimal que comece com 0 ou uma fração desse tipo aqui, eles pertencem a esse conjuntinho aqui que a gente está vendo. Tá claro isso? Pessoas? Claro, Tá claro mesmo? claro, professor. Ok? Tá. Então, quando vocês veem essa expressão aqui, você vai lembrar, aqui quer dizer, a minha razão que é qualquer número, por exemplo, 0,8, qualquer número que começa com 0, né, um decimal começa com 0, ou qualquer fração onde o número de cima é menor que o de baixo. Qualquer situação dessa. Se você identificar que a razão é um cara assim, né, que é o que essa expressão está dizendo, então temos uma razão na qual é o número que está entre -1 e 1. Ok?
Tá bom, entendi. Belezinha? Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente identificar uma PG infinita, que a razão é um número, por exemplo, desses assim, então a gente pode somar todos os infinitos termos dela usando essa formulinha aqui, ó, na qual eu preciso apenas do A1 e da razão, somente. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui. Vou fazer um exemplozinho. Se tiver perguntas, podem fazer, viu? Então, digamos que eu tenho uma PG aqui. Primeiro, essa minha PG, ela é finita ou infinita? Infinita. 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 Infinita está aqui a reticências, né? Ela diz para a gente. Então, muito bem. Nessa minha PG, quem é o A1? O número 1? 1. Isso. O A1 vale 1. Quem é a razão? A razão eu pego dois números e divido, né? Escolha aí dois números consecutivos. 1 sobre 2. Oi? Escolham dois números consecutivos qualquer. Qualquer um que vocês queiram. 1 sobre 2 e 1 sobre 4. 1 sobre 2 e 1 sobre 4. Então, vou pegar o da frente, que é 1 sobre 4, e dividir por 1 sobre 2, certo? Então, aqui eu tenho uma divisão de frações. Aí, vamos olhar aqui e lembrar o que a divisão de frações diz. Não. Cadê? Se a divisão de frações está aqui, ó. Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá aí, né? Então, a primeira fração é 1 sobre 4 vezes o inverso da outra, ou seja, 2 sobre 1. Então, aqui nós podemos simplificar o 2 em 4. 2 eu posso dividir por 2, o 4 também. 1 a gente corta, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 1. Olha aí a nossa razão, 1 sobre 2. Então, veja, eu tenho uma PG infinita e a razão é 1 sobre 2. Ou seja, ela se enquadra na razão que está entre menos 1 e 1, ou seja, é qualquer número decimal começa com 0 ou fração. Agradecemos a preferência. Esse cara está sempre passando essa hora. Aí, onde o número de cima é menor que o de baixo. Então, está tudo ok. Posso usar essa formulinha para somar. Então, a soma dos infinitos termos da PG, que eu vou chamar de S infinito, basta eu pegar o A1 e dividir por 1 menos a razão. Então, vamos substituir. O A1 vale 1. Aí eu tenho, e a nossa razão vale 1 sobre 2. Então, aqui, essa conta aqui eu vou fazer direto, né? Vocês já viram. Subtração de frações. Então, aqui vai ficar 2 menos 1 sobre 2. E, portanto, 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 que multiplica 2 sobre 1. Finalmente, 2. Então, a soma dos infinitos termos dessa PG aí é igual a 2. Ok? Tá aqui um exemplozinho para vocês. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Não. Não, tá ok. Muito bem. Olha só, gente. Eu também já fiz um vídeo explicando isso aqui. Está aqui nessa playlist que eu montei para vocês. E aqui eu explico, eu demonstro como a gente chega nessa fórmula. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais, né, não vai ser cobrado isso, mas a atitude de quem quiser aprofundar um pouco mais, está aqui explicado com bastante detalhes como a gente chega naquela formulinha. Esse vídeo aqui, ó, soma dos infinitos termos da PG. Tá bom? Então, quem quiser aprofundar, ele está aqui. E aí vocês vão tirando essas dúvidas. Essa aula aqui eu também vou deixar, está sendo gravada, eu vou editar, né, depois da aula de tarde aqui.
E ainda essa semana eu posto para vocês, tá bom? Então, aqui, olhando nosso material, essa é o último tópico do nosso assunto. Já se segue a lista de exercícios, tá bom? Então, à tarde, eu vou resolver com vocês essas questões aqui, que estão aqui, eu vou explicar uma por uma para vocês. Vamos trabalhar as questões resolvidas. E aí, na próxima aula, nós vamos começar a resolver a listinha. Tá bom? Aliás, continuar de resolver essa lista. Tá certo? Tudo Tá bem, certo. meus queridos? Certo. Ninguém pergunta mais? Tá todo mundo feliz? É, né? São 7, a aula vai acabar daqui a 13 minutos. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Todo mundo colocou presente lá no chat? Sim. Pronto, colocou, né? Muito bem, muito bem. Botou presente aí.